Quer ver algo que eu reparei no tempo de hoje? Os pregadores de hoje, eles são famosos, eles são artistas, né? Muitos deles querem camarim, muitos deles se exaltam, muitos deles acham que eles são poderosos porque eles ministram a palavra e acham que eles estão até acima do próprio Deus, e eles chegam nos lugares, as pessoas pedem autógrafo e quer tirar foto com eles porque eles se acham grandes, e eles são grandes no evangelho, e eles são grandes isso e aquilo. E aí, gente, a gente vem para a palavra do Senhor. Quando a gente vem para a palavra do Senhor, no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 43, 44 e 45, diz assim: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E diz assim: e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Quando a gente vai lá no livro de Filipenses, né, a palavra do Senhor diz assim: assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Quem é esse que se esvaziou? Foi o próprio Jesus. Ele se esvaziou, tomou sobre si forma de servo e habitou no meio de nós. Jesus veio a essa terra e Jesus só fez servir. Jesus serviu a todos e, por fim, sabemos que ele deu a sua vida para nós, né? Então hoje você vê as pessoas totalmente equivocadas com o que é ser grande no reino do céu. O que é ser grande? Gente, ser grande é você servir ao seu próximo. Ser grande é você dar a sua vida pelo seu próximo. Ser grande é você amar o seu próximo, é você servi-lo, né? É você fazer o que Jesus fez, você se esvaziar, né? E servir aqueles que precisam, né? E aí você chega nos lugares e vê os pregadores se achando até que é o próprio Deus, parecendo que a honra ali não é para Deus, mas sim para eles. Muitos pregadores, gente, hoje é alvo de idolatria, né? Infelizmente, muitas pessoas sem conhecimento, porque a palavra do Senhor diz que o povo padece porque não examina as escrituras, começa idolatrando homens, sabe? Achando que está idolatrando a Deus, mas na verdade está idolatrando líderes religiosos, pregadores religiosos, fazendo desses homens, né, a sua confiança, a sua força. Homem, gente, que é pecador, homem que erra. Como é que você pode colocar sua confiança? Por isso que tem uma passagem bíblica que diz assim: maldito o homem que confia em outro homem. E muitas vezes eu já vi pregadores pregar dizendo que isso se refere a uma pessoa não confiar na outra, você não confiar no seu próximo. Não é sobre isso. Essa passagem fala: maldito é o homem que coloca a sua confiança em outro homem, quando coloca aquele homem como se fosse o Deus da sua vida, como se aquele pregador, aquele pastor, aquele líder religioso fosse o Deus da sua vida, e você coloca toda a sua confiança nele, em vez de colocar em Deus. Quantas igrejas que tem pastores, que as igrejas precisam, em tempos estar trocando os pastores, porque elas precisam, porque elas têm a necessidade de deixar aquele pastor 3, 4 anos e depois transferir para outro lugar, porque senão as pessoas se apegam ao homem, se apegam ao pastor, ao pregador, e não a Deus. Então hoje precisamos ter sabedoria para saber que toda a honra, toda a glória e todo o louvor tem que ser dado a Deus. Quantas pessoas pegam seus aviões, vão de um lugar a outro para ouvir um pregador pregar, para ouvir uma profecia, sendo que Jesus, você pode acessar ele de onde você estiver. Não tem a necessidade de você ir para lugar nenhum. Não tem a necessidade dessa loucura que muitas pessoas fazem. Ai, faz cartaz porque fulano que vai pregar, é Bertano que vai pregar, e as pessoas se faz de tudo porque precisa ouvir aquela palavra, porque precisa que aquela pessoa lhe toque na sua cabeça, porque precisa que aquela pessoa ore por você, porque precisa que aquela pessoa lhe diga uma palavra para poder sua vida ser transformada, sendo que quem transforma as nossas vidas é Deus, né? Quem transforma as nossas vidas é Ele.
Entendeu? Homens não é o caminho, homens não é a verdade, o homem não é a vida. A palavra do Senhor diz que Jesus sim é o caminho, a verdade e a vida. E tudo o que precisamos, que buscamos, encontramos nele. Nele. Lógico que a gente precisa ouvir uma pregação, a gente tem que ir para uma igreja, mas a gente não pode colocar homens como se fosse o Deus da nossa vida. A gente não pode colocar a nossa confiança em homem, porque se o homem cair, e aí? Você vai cair junto com ele? Porque o homem cai, o homem se corrompe, o homem peca, o homem é pecador, mas Jesus não. Então hoje, saiba disso, que grande é ele. E quando você vê um servo de Deus, você vai saber se ele realmente é grande. Quando ele for um servo que sirva. Quando ele for um homem de Deus, que ele sirva. Não um homem de Deus que se acha. Um homem de Deus que se acha consagrado. Acha que Deus deu mais unção a ele. Derramou mais sobre ele. E que ele pode, que ele faz. E que ele acontece. Isso não está na passagem do Senhor. Isso é carnal. Isso é carnal, isso é coisa de homem, isso é coisa da carne, sabe? Essa vaidade, a vaidade da carne, sabe? Isso não provém de Deus, não vem de Deus. Então que essa passagem hoje encontre morada no seu coração e que você saiba, né? Você tenha sabedoria para poder não idolatrar homem, não idolatrar pastor, não idolatrar profeta nenhum, mas sim que toda a sua adoração, todo o seu louvor, toda a sua oração, toda a sua admiração seja para o único que é Deus. Amém?